A FND é a founding mother, né, da UFRJ, né, a mãe fundadora, e eu acho que nós servimos aqui, ao longo de 130 anos, como um referencial, né, como um porto seguro, né, como uma marca, né, de que a democracia deve imperar, né, como uma marca de grandes notáveis, né, professoras e professores que por aqui passaram e deixaram um grande legado de ensinamentos, né. A Faculdade Nacional de Direito é um dos pilares da Universidade Federal do Rio de Janeiro, junto com a Escola Politécnica e com a Faculdade Nacional de Medicina, formaram essa universidade que já se chamou Universidade do Brasil e que é hoje a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa marca que a Faculdade Nacional de Direito tem é alguma coisa que é indelével, né? Essa marca que a faculdade deixa na gente. Isso é que foi a grande escola que eu tive, né? Uma escola de cidadania, uma escola de compreensão da importância da cultura brasileira como um todo, né? A história é composta de fatos criadores do futuro, e não dos que preenchem somente o presente. Essa frase é de José Honório Rodrigues, historiador e uma das muitas mentes brilhantes que atravessam a memória da Faculdade Nacional de Direito. Como parte integrante da formação brasileira, mas além de tudo, como instituição presente na configuração de nossos sonhos, a Nacional de Direito tem raízes muito antigas. Ela oficialmente surge em maio de 1920. O primeiro regimento unificado é de maio de 1920. Só que antes, em 1891, nós já tínhamos 2 cursos de direito que eram chamados de Faculdade Livre de Direito e Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais. Tanto é que o nosso diploma até hoje é de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. Muita gente fala em bacharelado, em direito, mas o nosso título é de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, vem dessa época. Então, em 1891, quer dizer, ali no início da República, você tem esses 2 cursos que vão aglutinar parte da elite jurídica, política e até social da capital da República e que caminham lado a lado. É uma data absolutamente simbólica, essa do ano em que nós tivemos a nossa faculdade fundada, muito embora ela, em 1920, como adiantou o professor Flávio, ela tivesse sido objeto de uma fusão, né? Mas, efetivamente, a data comemorativa é de 1891. Esse prédio que nós estamos hoje foi o prédio do Conde dos Arcos, e aí, de 1826 a 1924, funcionou o Senado brasileiro, Senado do Império e depois o Senado da República. E eu sempre, depois que passava no prédio, ficava me perguntando se nós não temos a obrigação de preservar esse prédio que tem tanta história nele, né? A começar pelo debate da própria Lei Áurea. Fazia pouco tempo da abolição da escravidão e com tantos debates no Senado a respeito da segunda Constituição do Brasil. A Faculdade Nacional de Direito era, naquela época, digamos, a primeira faculdade de direito do país. Pelos nomes que tinha, e é compreensível, só pela circunstância em que ela estava localizada,
Até 1960, quando a Corte foi para Brasília, a mudança de governo, nós tínhamos aqui o Supremo Tribunal Federal, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, e toda a vida Cinelândia, a Biblioteca Nacional, que continua, aos 200 metros a Academia Brasileira das Letras. Isto é, o Rio de Janeiro era o centro político, cultural e intelectual do país. Grandes pensadores estavam aqui. Ela tem alguma coisa, uma aura que é inexplicável, que sai mesmo do ambiente. Né? Então, quando você ingressa, e minha experiência foi essa, cria uma sensação assim, diferente, né? Algo que você não pode tocar, né? Como se tocasse a sua alma. Né? E a Faculdade Nacional de Direito, ela tem alguns espaços, eles têm isso talvez com mais força do que outros espaços. O Salão Nobre, a sala que a gente chamava de a Sala dos Espaços Perdidos, que está antes, o anfiteatro, a biblioteca, eles têm algo de um solene, uma suntuosidade solene, que a sensação que se tem quando se entra nele é que está se entrando em algo muito grande. A biblioteca realmente, quando você entra assim, a pessoa geralmente fica maravilhada, né? Nunca podia imaginar que dentro daquele prédio, com aquela visão, né, externa, tivesse uma preciosidade, né, vamos dizer assim, que a Biblioteca Carvalho de Mendonça, para mim, ao meu ver, é uma preciosidade. Né? A biblioteca foi instalada no Palácio do Conde dos Arcos, né, que passou depois para o Senado, que foi Senado também, né, o prédio. Foi para lá em 1938, a biblioteca, né, foi instalada junto com a própria Faculdade Nacional de Direito. Bom, o salão de leitura, ao meu ver, realmente é um dos salões de leitura mais bonitos da universidade. Então, é uma biblioteca histórica, né? As estantes todas em madeira, né? Com o passar dos anos, cada diretor que foi entrando fazia um pouco, né? E o reconhecimento sempre, né? Porque a biblioteca, de qualquer forma, eles sempre costumam dizer, né, que é a menina dos olhos da faculdade. A primeira mulher advogada no Brasil, que foi a Mirtes, ela se formou aqui. Estamos às vias de reconhecer que o primeiro negro bacharel em Direito se formou aqui também, que foi o José do Patrocínio. A Mirtes já é reconhecida. E temos históricos que estamos levantando aí também para reconhecimento de profissionais deficientes, mesmo na época onde não se falava em cotas. Não se falava em diversidade, não se falava nada disso. Eu estou falando da Mirtes, 1920, se não me engano, alguma coisa assim. Eu estou falando do José do Patrocínio, 1894, 96. Então, mesmo numa época onde não se falava isso, e até se, vamos dizer, perseguia, né? Se eles vieram estudar aqui, né? Se a primeira mulher advogada veio estudar aqui, se o primeiro negro veio fazer direito aqui, então quer dizer que era talvez um lugar um pouco mais aberto, mais acolhedor, dentro do contexto histórico da época, lógico, né? Meu pai, Francisco Guerrieri Brigagão, ele se formou em 1941, antes, portanto, do meu nascimento. A Faculdade Nacional de Direito, ela sempre foi protagonista nos debates do seu tempo e das várias fases políticas que existiram durante a sua história, né? E os anos 30 e 40 não foram exceção. Ele sempre, em função disso, ele conseguiu entender de uma forma muito especial o momento que ele atravessava. A faculdade sempre marcou pela tradição e, ao mesmo tempo, por estar sempre na vanguarda em todas as discussões jurídicas do país. Isso encantava muito meu pai. Não tenho dúvidas de que a formação da universidade como tal, como uma universidade, ela tem na Faculdade Nacional de Direito e nas demais faculdades mais antigas do que a própria universidade a sua base.
né? Assim, a Universidade Federal do Rio de Janeiro se construiu e foi se fortalecendo. A Faculdade Nacional de Direito foi o segundo lar de protagonistas ilustres dos nossos acontecimentos históricos e testemunhas da formação identitária brasileira. Mais do que isso, a FND, por seus alunos, técnicos e professores, é hoje um símbolo de luta e resistência. Quando eu entrei, era a época da ditadura. Eles começaram a infiltrar como alunos transferidos, né, do Exército e de outros, arrumaram uma documentação lá. Aí em cada sala tinha um aluno transferido, que não era aluno transferido, era do DOPS. E aí eles fizeram um trabalho assim, de ficar fiscalizando os alunos para poder pegar quem era subversivo, quem era comunista. Foram 40 anos perdidos, 40 anos andando para trás, 40 anos sucateando a Nacional de Direito. A ponto de, em 1984, quando eu entrei para lá como estudante, havia um projeto e que perdurou durante anos, se levar a faculdade para o fundão. Nessa ocasião, ainda na ditadura militar, o que se queria não era isso. O que se queria era retirar todo mundo dali para, de repente, implodir o prédio e jogar sal, como fizeram no prédio da Faculdade de Medicina na Praia Vermelha. Por quê? Porque eram dois grandes polos de resistência, assim como era o IFIX. Então essas histórias, elas certamente não estarão registradas nos nossos livros. Até porque os livros da nossa congregação, de 68 até 2004, sumiram todos. Sumiram todos. Era uma documentação que estava meio que perdida. Recentemente, quando houve essa Comissão da Verdade, teve na UFRJ, teve na FND, o diretor me convidou para participar aqui na FND. Foi difícil, mas eu encontrei alguns documentos, digitalizei, e eu fiz trabalho de pesquisa aqui no arquivo. Não tinha como eu ir para fora, porque o foco era aqui dentro. Eu achei bastante coisa, eu fiz tal. Teve um processo que teve um professor, que era o presidente da comissão, ele ficou todo arrepiado no processo referente ao decreto 477 do AI-5, se não me engano. O regime militar encontrou como forma de destruição da Faculdade Nacional de Direito não só a aposentadoria compulsória de alguns dos seus principais professores, a forma que se encontrou para essa destruição no que havia de mais importante e que há numa instituição de ensino, que é a qualidade do ensino, foi afastar seus melhores professores e abrir as portas para o ingresso de professores sem concurso público e sem qualificação para ser professor. Então, nós todos que estamos aqui somos uma espécie de milagre da natureza ou do destino, porque nós tivemos bons professores, mas tivemos também professores que estavam lá não por mérito, mas estavam lá por favor, e por favor daqueles que se opunham ao Estado de Direito e ao próprio direito. Se você fizer uma comparação entre a importância da Faculdade Nacional de Direito enquanto instituição no cenário pré-golpe de 1964 e nesse momento em que eu vivenciei a minha graduação, é incomparável, né? Quer dizer, antes do golpe, nós tínhamos muitos professores que eram professores relevantes no cenário público nacional. Então, por exemplo, o professor de Direito do Trabalho, que era o professor Evaristo de Moraes Filho, ele era o redator do anteprojeto de código de reforma da CLT naquela época. Quer dizer, ele tinha uma participação nacional, assim como tantos outros nomes. Quando eu ingressei,
esses grandes nomes já não estavam mais lá. E vejam que situação curiosa. Nós, que éramos a Faculdade de Direito de maior tradição em termos de conteúdo de grandes juristas, quase que fomos arruinados, porque os nossos professores e os nossos alunos puseram o pé na porta do autoritarismo que se fechava. Nesse momento, foi um momento assim muito criativo e muito politizado, foi no momento constituinte, então nós pudemos participar de inúmeros debates e concretamente participamos dos debates que envolveram as demandas pelo ensino público gratuito. Os estudantes da FRJ se organizaram, foram até Brasília também, participaram de vários protestos, de manifestações, fomos de ônibus até Brasília. Foi muito bom, sabe, discutir esse momento, participar desse momento, né, compreender a construção de uma Constituição, os debates que precederam essa construção, participar de propostas populares, né, fazer assinaturas. Então, foi assim, um momento muito rico, um momento político muito rico. Em toda a minha vida que eu passei nessa faculdade, não teve uma gestão que fosse ruim do centro acadêmico. Se algum aluno sofresse alguma perseguição, eles iam investigar. O centro acadêmico sempre foi muito atuante. Eu fui o primeiro aluno a fazer um discurso na congregação desde o fechamento do CACO. E me recordo perfeitamente que preparei o meu discurso, violento, tenho que reconhecer, talvez impróprio para as circunstâncias de normalidade, mas que se justificava, quem sabe, para o momento em que nós vivíamos. E a pressão foi enorme para que nós, alunos, tivéssemos voz na congregação, e numa tarde, às 3, me levam... eu não participei da reunião, eu fui levado para fazer o meu discurso e depois retirado da sala da congregação. Apesar de eu pertencer ao corpo docente, eu diria que o grande diferencial da FND é o corpo discente. Tem alguma coisa no DNA deles que os diferencia. Eu tenho muito orgulho de ser professor da FND pela tradição de 130 anos, daquilo que ela representa em termos de instituição pública e democrática, mas eu tenho mais orgulho ainda de ter oportunidade de conviver com os alunos da FND, que parece que já chegam lá carimbados por esse espírito da Faculdade Nacional de Direito. O sentimento que eu me lembro, assim, daquela Daniele, que entrou lá nos anos 80, no final dos anos 80 na universidade, era um sentimento, assim, de muito entusiasmo pelas mudanças que estavam acontecendo no país. Então, de muita esperança de que a gente viveria dias melhores e mais democráticos, participativos, e que a gente ia ter voz. Estava tendo uma mudança muito significativa politicamente, economicamente. Então, acho que entrar na faculdade nesse período foi algo muito importante. Acho que a faculdade estava passando por várias mudanças também. Eu entrei no ano de 95, saí no ano de 2000, e nesses 5 anos eu já vi... eu tive não só uma experiência muito boa acadêmica, mas também uma experiência de vida muito significativa, que eu acho que combinava com esse momento do Brasil, né? Então, a gente estava formando ali profissionais que certamente estavam vivendo um momento, e viveriam nas suas carreiras profissionais, um momento bem distinto daqueles que saíram em 95, ou que saíram em 94. Então, foi, acho que, uma mudança muito grande de vida para mim, né? Até porque era um ambiente muito diverso, até mais diverso do que eu tinha no ambiente de escola. Também tive professores excelentes, então, para mim, foi impactante em vários níveis. Assim como eu e outras pessoas que vieram antes de mim, pessoas que estão atualmente, a gente entende que o CACO é um espaço para se tratar sobre as diferentes pautas que estão surgindo na nossa faculdade, além da defesa da universidade como um todo, da defesa da educação, da defesa da democracia. Então,
O CACO, ele tem essa responsabilidade, e essa responsabilidade ela deve ser levada no conjunto como um todo, mas principalmente a partir das pessoas negras, das pessoas que estão entrando na nossa faculdade atualmente. E é justamente esse papel e a forma como eu me vejo dentro do CACO. É a partir da gente se inserindo dentro desse debate que a gente consegue fomentar dentro da FND, a gente consegue fomentar também dentro do CACO e também criar política de inclusão dentro da nossa faculdade e política para fora dela, que é o mais importante também. O que me fez envolver foi querer construir uma imagem diferente do centro acadêmico. E muita gente dizia coisas que o CACO já tinha feito, né? Não só aquelas coisas históricas, enfim, que as pessoas falam, porque o CACO lutou contra a ditadura, essas coisas que são importantes, enfim, mas que estão num tempo muito antigo, mas coisas que tinha feito 5 anos antes, ou 3 anos antes, coisas do ponto de vista do dia a dia dos estudantes. E eu não vi aquilo no CACO na época, eu achava que, pela própria história, né? Eu entrei no ano que o CACO inteirou 100 anos de fundação, né? Meu primeiro ano de faculdade é o ano do centenário do CACO, e eu acho que o que o CACO é hoje não representa o que ele foi historicamente. Eu assumo a direção em outubro de 2005, né? Mas quando assumo, muitos eram os problemas ainda nesse nível, né? Da democratização dos espaços decisórios dentro da FND. Além disso, nós tínhamos a recuperação do corpo docente. Nós tínhamos, quando tem a intervenção, me parece, apenas 20 e poucos professores efetivos na faculdade. Todo o resto era composto de professores substitutos, que não eram concursados. Isso é um descalabro. Não eram concursados, eram professores que eram indicados, porque eram juízes, amigos da direção, advogado da direção, enfim. Era uma coisa absurda. E dos efetivos, muitos não iam dar aula, né? Eu lembro que o pessoal do CACO usava uma camisa caça-fantasmas, né, com fantasminha desenhado, porque eram professores fantásticos. Então, assim, num primeiro momento, o trabalho foi muito de chamar esses professores para a sala de aula e abrir os procedimentos administrativos necessários quando eles não atendiam ao nosso chamado. Foi uma época difícil para a faculdade estava carente de reformas estruturais, então era uma época que o prédio realmente estava muito decaído, uma época que a faculdade necessitava de concursos para professores efetivos, a gente tinha muitos professores substitutos ainda segurando a formação dos alunos, né, ajudaram muito. Eu me lembro assim, de muitos homenageados na nossa formatura, né, tinham efetivos, mas também professores que a gente queria homenagear, que eram os substitutos, que estavam ali, né, tentando segurar, quer dizer, tinha falta de professores na época, então a faculdade não era uma boa época que a gente estava vivendo. A intervenção foi em 2004 e tivemos uma gestão com a professora Juliana Nosvander como diretora, em que foi um período também difícil, claro, porque estávamos recompondo toda a faculdade, né, acertando o que havia de dificuldade, e logo em seguida a gestão da professora Juliana, houve a gestão do professor Flávio Martins, em 2 mandatos, e aí sim uma gestão mais tranquila, né, mais proativa, com maiores recursos, né, da universidade, do governo federal, e aí pudemos fazer maior número de concursos, né, e o quadro de professoras e professores na faculdade aumentou consideravelmente, né. Claro que houve esforços, inclusive por direções que passaram lá, pelo corpo estudantil, pelo corpo técnico, pelos professores e professores, mas a verdade é que nós éramos muito poucos, ou havia muito pouca força para se fazer algo. E nós perdemos, sim, 4 décadas para as outras faculdades. Eu dei aulas em cursos de especialização, pós-graduação, em Direito Tributário, e proferi várias palestras em
em congressos e seminários que eram promovidos pela instituição. Fiquei muitíssimo bem impressionado com a qualidade e conhecimento dos alunos e sempre seu interesse em aprimorar a sua formação. Isso é muito recompensador para o professor, né? Em ver alunos tão com conhecimento tão atual a respeito dos principais problemas do país e sempre tentando aprimorar o seu conhecimento para, de alguma forma, ajudar na solução desses problemas. Eu já estou na Nacional como professor há 15 anos e nós tivemos uma mudança muito grande também, acho que fruto de um trabalho árduo, diário e cotidiano de muitos professores e técnicos e estudantes que lá estão. Hoje nós temos um corpo docente muito qualificado, muito renovado, aprovado por concurso público, nós temos um programa de mestrado, nós temos um programa de doutorado, nós temos pesquisas, um programa de iniciação científica já consolidado. Foram anos de trabalho muito intenso e isso como um vício no melhor sentido da palavra, né? Você vai trabalhando, vai vendo o resultado acontecer, o mestrado ser aberto, o doutorado ser aberto, nós alcançarmos a nota 5 na CAPES, algo que a gente jamais sonharia que aconteceria tão rapidamente. E aí você fica querendo fazer mais, fica querendo participar mais. Eu ingressei no vestibular, então, feito, todos nós fazíamos o semestre antes, 73, e ingressei em março de 74. Quando cheguei na faculdade, passava pela porta, ver é um monumento aquele prédio. E aquela vontade de entrar. A aula magna, feita à noite, para todos os turnos, pelo Pedro Comão. Ali eu vi um discurso de liberdade, no Salão Nobre, lembro como hoje. E assim foi a entrada minha na faculdade, não na faculdade, como no campo do direito. O que eu aprendi de cidadania, eu aprendi na Faculdade Nacional de Direito, convivendo num ambiente muito, muito, muito rico e diversificado naquela época. Tive colegas que tinham muito mais estrutura assim, do que a minha, do que eu, né? O mais importante que a Faculdade de Direito deixou em mim essa consciência cidadã e o amor pelo direito. Eu digo, às vezes, já disse algumas vezes, eu posso ter largado a advocacia, mas o direito nunca saiu de dentro de mim. Essa ideia da equidade, a ideia da ética, uma coisa que eu tenho de família, pelo meu pai, um operário, braçal, um homem que veio da escravidão. Isso é uma história que me compõe muito também. A gente se encontra num ambiente que é um ambiente de difícil acesso. A academia é um ambiente um pouco elitista, um pouco não, bastante elitista, né? E chegar nesse espaço é difícil, tem uma dificuldade muito grande. E quando você chega nele, você olha para os lados e não consegue se encontrar, você não consegue se enxergar nesse local, né? Você não consegue se ver. Se você olha na faculdade, você vê vários bustos e vários quadros. São homens brancos. Dificilmente, na verdade, acho que não tem nenhuma mulher também. Nenhuma mulher que seja ela branca, negra, enfim, de qualquer outra raça. Você vê homens brancos aqui. Isso é a cara da faculdade, é a cara do direito. Então, tem uma certa dificuldade, né, de você conseguir se ver nesses espaços e conseguir desconstruir seu pensamento. A gente precisa conversar sobre o racismo, mas não só sobre o racismo estrutural, mas um racismo institucional que acontece dentro da nossa faculdade, da FND, dentro dos pequenos microespaços que existem,
porque é a partir justamente desse diálogo, a partir justamente da compreensão de que a gente não escapa disso, a academia não escapa do racismo, é que a gente consegue compreender e, principalmente, fazer com que esse espaço, o espaço da Faculdade Nacional de Direito, seja um espaço cada vez mais acolhedor para as pessoas que estão chegando, para os novos perfis de faculdade, de alunos, de realidades que estão chegando na nossa faculdade e que estão vindo para ficar, que é o mais importante. A Faculdade de Direito hoje, ela tem 50% mais ou menos dos alunos são alunos cotistas, dentre eles a maioria são alunos negros. Dentro do curso de Direito, eu acredito que mais de 50% são mulheres. Temos o maior número de deficientes em todas as unidades da UFRJ. Eu, obviamente, como todas nós, já devo ter sofrido machismo antes disso, mas eu conheci a experiência do machismo sendo diretora na Faculdade Nacional de Direito. Não bastasse ser mulher, eu ainda fiquei grávida durante o período em que eu era diretora e fui diretora grávida, né? E mesmo grávida fui agredida por colegas, né? Os homens gritavam comigo, os homens tinham dificuldade em respeitar, eu era... as coisas inomináveis, assim, não dá nem para descrever, porque também era um período muito excepcional, obviamente, hoje a Faculdade Nacional de Direito não é o que era naquela época, com as personagens que naquela época assombravam a Faculdade Nacional de Direito. Os primeiros professores titulares da FND foram mulheres. Professora Juliana Nausfeld, professora Ana Lúcia Sabadell, depois a professora Vanessa. Primeiro foram as mulheres, então eu acho que a gente tem condições de destaque. O machismo é um problema estrutural, nacional, mundial, então também não dá para dizer que dentro daqui da UFRJ ou da FND nós não temos o machismo. Temos em todos os lugares. Mas, de um modo geral, eu acho que é um ambiente bem acolhedor, dentro do possível, para as mulheres docentes. A inclusão e a diversidade é marca do processo civilizatório brasileiro. Quem não entender isso não está num processo civilizatório. Fomos das primeiras faculdades a termos cotas neste país, no sistema federal, porque muito antes disso ser obrigatório, foi o último ato, foi a última vitória do professor Aloysio Teixeira na reitoria, foi a implantação de cotas na UFRJ, mas eu cheguei a ouvir de alguns colegas, professores, professoras, o grande temor de receber aluno cotista na faculdade. Será que eles estariam preparados, etc, etc? Eu disse, bom, então, prazer, estamos lhe apresentando o Brasil de hoje. Assumimos no dia 1º de agosto, no dia 8 recebemos a notícia que estávamos recebendo 40 alunos com deficiência. Fomos a unidade que mais recebeu, e ainda somos, que mais recebe alunos com deficiência. E as múltiplas deficiências, naquele caso chegaram surdos, chegaram deficientes cadeirantes, e nós não tínhamos o elevador da FND já não funcionava há muitos e muitos anos, acho que eu creio há 20 anos. E foi um desespero, porque eles chegaram, eram muito bem-vindos, porém sem nenhum tipo de apoio por parte da reitoria então da época, ou apoio governamental, ou verba. E aí eu tinha um aluno em especial que precisava subir carregado, porque nós não temos como ter salas lá embaixo, é simplesmente o prédio é estruturado, um prédio histórico, que não tem como ter salas lá embaixo. Então ele precisava subir e antes do elevador ele tinha que subir no colo. E eu fingia toda de forte e pedia para as pessoas ajudarem ele, mas logo depois eu ia no banheiro desesperada e chorava. E dali eu falei, não dá, essa situação não dá. As minhas expectativas eram muito grandes, né? E eu pensava, gente, o UFRJ é enorme, é a maior federal do Brasil, né? Tem o curso de Letras Libras, só que assim que eu cheguei, a sensação que eu tive parecia que
eles não conheciam os surdos de verdade, né? Tanto é que quando eu cheguei lá, eles, você é surda? Por que você escolheu fazer direito? E eu achei estranho esse tipo de reação da parte deles. Mas eu também entendi, por outro lado, que eu era a primeira aluna deficiente do curso da FND, né? E com as ações afirmativas, isso começaria a se tornar mais habitual. Aí eu saí quase que como uma vendedora de livros, né? Antigamente tinha um vendedor de livros que batia de porta em porta, eu saí batendo de porta em porta, em grandes escritórios de advocacia, em grandes empresas. Eu cheguei para São Paulo, em órgãos, pedindo auxílio, porque a universidade não tinha como colocar o elevador. Então, nós tivemos as portas do MPT, o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro. Começou uma parceria com a FND, e a partir daí nós conseguimos o elevador novinho, os dois novinhos, que funcionam plenamente, bebedores com acessibilidade, impressora para cegos, impressora em braille. Então, de um lado, no comecinho, foi muito sofrido, muito triste não poder dar as devidas condições para aqueles alunos, mas depois foi uma transformação e uma alegria muito grande. A universidade, quando eu voltei como professora, eu fiquei muito feliz de ver uma universidade concretamente mais plural, sobretudo entre os estudantes, né? Acho que entre os professores a gente precisa caminhar mais um pouquinho, mas uma universidade, mais uma faculdade de direito mais colorida, uma faculdade de direito mais respeitosa com as diversas orientações sexuais, isso me animou bastante. Eu fiquei muito contente de ver uma universidade com mais diferenças, né? E isso foi muito bom. Eu não gosto de falar de legado, né? Legado contraria um dos escritores que eu mais gosto, né? Machado de Assis, né? Eu acho que a gente faz as coisas por amor, a gente faz as coisas por responsabilidade, pelo dever, né? E deixamos a história avaliar com o tempo. Num país jovem como o Brasil, você ter uma escola de direito que está comemorando 130 anos é razão para ter orgulho. E a Faculdade Nacional de Direito sempre teve um bom nome nas instituições brasileiras, seja no Poder Judiciário, seja nas instituições na OAB, nas associações ligadas à área jurídica. O selo FND, Faculdade Nacional de Direito, é um selo que orgulha a todos, aos ex-alunos da FND, aos professores da FND e acho que a todos os advogados, bacharéis que conhecem um pouco da história do Brasil e da importância do ensino jurídico no Brasil. Eu costumo dizer, é muito corrente isso nas minhas aulas, eu falo isso com os alunos, que a Faculdade Nacional de Direito é um solo sagrado para mim, é a gloriosa. E eu sou muito grato, né, porque eu sei que hoje, né, eu vou conseguir sair da FND muito melhor, enfim, do ponto de vista do que eu entrei, com muito mais acesso a muitas outras coisas, mas principalmente uma pessoa melhor, né? Hoje eu perdi boa parte do meu cabelo na faculdade por conta de estresse, né? Eu consegui adquirir, né, alguns traços de doenças causadas por estresse, mas eu sinto que tudo valeu a pena, né? Desde o primeiro momento que eu entrei na faculdade, que ela promoveu mudanças muito profundas em mim, né, me permitiu viver, né, e fazer com que eu me sentisse quem eu verdadeiramente sou, né, quem eu verdadeiramente sempre me entendi, né, como sendo. Eu percebi que eu tinha uma dívida muito grande de gratidão com a faculdade. Um país com problemas tão sérios, né, tão estruturais e complexos como é o caso do Brasil, a gente sabe que realmente é muito difícil qualquer empresa, qualquer instituição completar 5, 10, 15, 20 anos, né, de história e chegar realmente à marca de 130 anos, como é o caso da FND, realmente para poucos, né, especialmente se considerarmos aqui as dificuldades relativas ao ensino público no Brasil. Mas a faculdade conseguiu, a FND conseguiu atingir esse marco de 130 anos, está completando agora, no ano de 2021, esse marco realmente importantíssimo. A faculdade veio
junta essas coisas todas, todos esses conteúdos sociais, e me dá uma consciência política, uma consciência social e uma consciência do que é o direito, né? Do que é a ética. Eu gosto muito daqueles brocardos latinos, ius est ars sum quique tribuendi. O direito é a arte de atribuir a cada um o que é seu. O direito é a arte dos bons e igualitários. Então, o direito é isso. Então, o direito é fundamental, é muito importante. O direito está em todas as atividades. O direito participa, e é por isso que eu me orgulho tanto dessa minha formação.